A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu não tenho o hábito de fazer mensagem na hora, não tenho esse hábito não. Eu acho que a nossa responsabilidade com a igreja é muito grande quando a gente tem para ler a mensagem. Abre aí no primeiro livro de Reis, você que já está aí quando eu falo, a gente também no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Acho que eu estava falando, a gente tem uma responsabilidade muito grande para poder estar trazendo a palavra, para não trazer qualquer coisa, a gente ora para isso, não é feito de qualquer maneira. O pastor chega aqui uma hora antes, pega uma folha e já não, isso aí já é. Se a gente estuda, a gente se debulha em livros, em coisas que podem trazer conhecimento. E eu tinha trazido até uma mensagem que às vezes quer falar com você sobre outra coisa, não sei. Então você pode abrir primeiro de Reis 18, só o verso 30. Estava ali ouvindo louvor, e aí Deus fala, né? A gente tem que ser. Deus tem misericórdia da minha vida também. Para que Ele possa falar, que eu não possa ser um tecido para Ele. Diz assim, 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Te damos graças, Senhor, fala aos nossos corações. Eu não sei, Senhor, se é resposta para algum irmão, para alguma irmã essa palavra, realmente eu não sei, mas tu mudaste, Senhor, no meio do caminho a palavra, então tu sabes, Senhor, do que se trata. Então que possa alcançar, nem que seja essa pessoa apenas, Senhor, mas que alcance, mas te peço, Senhor, que possa alcançar toda a igreja, Pai. Que a igreja possa ter a compreensão sobre aquilo que tu queres falar. Me usa, Pai, eu preciso muito ser usado por ti nessa noite. Pai, preciso muito da sua mão, Pai, sobre a minha vida, Pai, para que tua palavra possa ser cristalina, Pai, perfeita, Pai, que eu não possa ser um empecilho, nem uma pedra de tropeço, Pai. Então, Pai, toma a vida de cada um, para a glória e o louvor do teu santo nome. Todos digam amém e amém. Podeis assentar, meu irmão e irmã. Eu não sei o que você veio buscar essa noite aqui nessa igreja. Eu não sei realmente qual foi o seu intuito de estar aqui nessa igreja nessa noite. Você que já faz parte da igreja, você sabe que a gente investe um tempo em oração e que a gente fica aí 10 a 15 minutos, pelo menos, finais do culto de oração, do culto de quarta-feira, para a gente orar. Orar por quê? Por todas as causas que a gente tem aí, que a gente deseja. É cura, libertação. A gente pede aí por pessoas, a gente pede por relacionamentos, a gente pede pela nossa família, a gente pede pela nossa casa. Eu não sei realmente por que você veio essa noite e o que você tem buscado. Mas de uma coisa eu sei, Deus quer falar o seu coração. Então preste atenção nessa história, preste atenção bem nessa história. Se precisar de todo o entendimento,
e ouça essa história com muito carinho, com muita atenção. Lá no Reino do Norte, na época, a capital, Samaria, houve o reinado de um rei. E esse rei era um rei medroso, um rei fraco, um rei que não tinha temor no seu coração a esse Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o Senhor Deus, ele sabia das leis de Deus, ele reinava o povo de Deus, na terra de Deus, mas ele não conhecia o Deus da terra, o Deus do povo, o Deus rei, o Deus do reino. Ele não tinha ideia desse rei, ele conhecia apenas, ele sabia que existia, ele sabia também que havia profetas que falavam em nome desse rei, e ele considerava as palavras daqueles profetas que falavam em nome desse rei, em nome desse Deus, em nome desse Senhor. Mas esse rei não tinha temor no seu coração a esse Deus. Esse rei não adorava apenas esse Deus, ele adorava outros deuses também. E ele não tinha tanto temor no coração dele que ele resolve então casar com uma mulher, uma estrangeira que, muito pelo contrário, também não acreditava nesse Deus, não acreditava que esse Deus vigorava sobre aquele reino. Uma mulher que não teria ao nosso Senhor, ao Deus de todas as coisas, e principalmente ao Deus daquele reino, ao Deus daquele povo. Então ele casa com uma mulher que, muito pelo contrário, era uma sacerdotisa. Sacerdotisa, então, de um Deus feito por mãos, numa terra onde as pessoas adoravam a esse suposto Deus, aonde elas se martirizavam, elas se autoflagelavam por causa desse Deus. E ele então resolve casar com essa mulher. Mas ele não casa com essa mulher e vai morar na terra dessa mulher, ele chama essa mulher para morar com ele. Esse rei, de nome Acabe, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher, uma sacerdotisa de Baal, de Aserá, essa mulher, então, ela sai da Fenícia e vai até Israel e entra no reino, mas ela não vai sozinha. Ela vai levando com ela não só uma corte, mas ela leva com ela também os sacerdotes de Baal e Aserá. Ela leva com ela também toda a sua religião, tudo aquilo que ela crê. E aquele homem, ele consegue tudo que ela queria. Ele consegue que aquela mulher fizesse o que ela quisesse naquela terra, na terra aonde havia um povo eleito, um povo separado, o povo de Deus vivia naquela terra. E mais, quando ele casa com aquela mulher, ele então deixa aquela mulher como sacerdotisa, fazendo um templo daquele Deus que ela queria, um templo de Baal, no meio das terras do Senhor. Um povo estranho, de uma terra estranha, um Deus que não existe, um Deus estranho no meio do povo do Senhor. E aí aquela mulher então ela começa a fazer aquele templo. Só que Deus ele é tremendo. Deus ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele tem ciência de todas as coisas. E ele cuida do seu povo. Ele cuida de cada um do seu povo, ele cuida de cada um de nós. Então ele fala com um profeta especificamente, ele fala com o profeta Elias, que é o profeta que falava em nome dele. Então Elias vai lá e ele lança uma palavra sobre aquela terra, mas ele vai falar com o rei e com a rainha que estava ali. Ele fala: olha, durante 3 anos e meio, essa terra aqui, ela não vai ter chuva. Ela não vai ver uma gota de chuva, nem orvalho vai cair. Esse Deus a quem eu sirvo, ele está falando que não haverá orvalho, não haverá chuva nos próximos anos. Não é hoje, não é um tempo de seca qualquer, nos próximos anos. E ele informa mais para esse rei, ele fala: só quando eu disser que vai voltar, vai voltar. E aquele homem é levado por Deus até o leste do Jordão, porque lá ele fica no Querite, no rio, que passava, então ali ele tinha sustento dele com a água. Ele é sustentado ali com a água que passa no rio, os corvos vinham com carne todo dia, carne e pão para ele comer, então ele tinha seu sustento, mas a terra não sofreu. Então a terra começou a sofrer 1 mês, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, daqui a pouco 12 vezes, 1 ano e meio. E a terra foi sofrendo, só que quando a terra sofre, o povo sofre. Quando não há colheita, não há comida, quando não há comida, não há alimento, quando não há alimento, o povo passa fome. E o povo sofre porque passa fome. Então, ficou durante 3 anos e meio. 3 anos e meio, não houve um pingo de chuva, nem orvalho, aquele orvalho da manhã,
ele existia. Então a terra estava totalmente seca, o povo passando necessidade, o povo não tinha alimento, não tinha como alimentar o seu pasto, não tinha como se alimentar, não tinha como produzir. A gente está falando de uma época em que, o termo que é usado, hoje, em que o povo ele vivia do agronegócio. Então tudo era da água adequada, tudo era feito por colheita, tudo era feito por animal, eles se alimentavam por conta disso. Mas o profeta de Deus, o profeta que estava lá na beirada do rio Querite. Só que o rio Querite ele também foi secando, porque ele também foi acompanhando, o rio Querite foi secando, até que ele se secou. E Deus mandou então esse profeta e até essa letra, porque lá ele encontrava uma viúva, e lá ele se sustentava, e lá foi ele, e ficou lá um tempo. Acontece que aquela mulher, aquela rainha, agora ela não era a rainha do reino dela, do reino maravilhoso, do reino adornado, não. Ela era a rainha num reino onde as pessoas passavam fome, onde havia seca, num reino onde as pessoas tinham necessidade, e ela também começou a sofrer com isso, porque vai chegar um momento que o palácio também vai sofrer com isso, e o rei também começa a sofrer com isso. Um rei fraco, um rei que não tinha o mínimo de condições de reinar aquele povo. Ele podia reinar qualquer povo, menos o povo de Deus, porque ele não cria naquele Deus, ele conhecia, mas nunca tinha experimentado aquele Deus. E aí ela começa a ficar furiosa, porque aquela palavra que aquele homem lançou, ela foi acreditada, não só a eles, mas a todo o povo, e o povo começou a ter as palavras do profeta, porque quando passa um mês, dois, ela não vai falar, olha, o que ele está falando é mentira. Mas quando se passa 3 anos e meio, você que está imagine você dentro daquele povo, você possivelmente vai pensar assim, pô, realmente aquilo que aquele profeta falou é verdade. Então só quando aquele profeta voltar, as coisas vão acontecer. Só quando aquele profeta disser que vai voltar, as coisas vão acontecer. O reino passava necessidade, passava fome, o seu povo. E eles então, ele resolve voltar. Ele resolve voltar porque veio uma palavra do Senhor a ele. Veio uma palavra de Deus a esse homem de Deus. E a palavra que Deus lança sobre a vida desse profeta é a seguinte: olha, você agora vai, se apresenta a Acabe, vá lá, porque eu vou fazer cair chuva sobre essa terra. Então Elias, ele foi se apresentar ao rei. Ele volta para a terra de Israel, para Samaria, e volta para falar com Acabe, ele volta para falar. Só que a fome, segundo a palavra de vida, ela era extrema lá em Samaria. Pois bem, Acabe chama um dos seus servos, Obadias, que era responsável pelo palácio, e diz a palavra de Deus que Obadias ele cria no Senhor nosso Deus. Então Obadias vai, e Obadias até escolhe alguns profetas, mas também ele tem encargo de procurar Elias. E quando eles estão, num determinado momento, um voltando e o outro procurando, eles se encontram. E aí Obadias ele fica com medo. Obadias então ele tem medo, porque ele vai falar com Elias, que era o procurador número 1 daquele lugar. E ainda mais com a responsabilidade de falar, de dar a notícia de que o rei estava à procura dele, de que Acabe e Jezabel estavam à procura dele. E Elias fala com ele: olha, eu vou me encontrar com Acabe. Então Elias vai se encontrar com Acabe, e ele chega para Acabe, e quando ele chega perto do rei, o rei fala com ele, quando vê: então é você o perturbador de Israel. Ele coloca sobre o profeta de Deus toda a culpa, toda a carga das coisas que estavam acontecendo no reino que ele era rei, no reino que ele cuidava, do povo que ele cuidava. E Elias foi usado. Elias falou: olha, quem está perturbando Israel é você, é a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, vocês largaram tudo e vocês estão servindo a Baal. Agora faz o seguinte, chama todo o povo que há em Israel, e que ele vai se encontrar comigo no Monte Carmelo.
um rei só. Manda também ir todos os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da deusa Será, que são todos eles sustentados pela sua mulher, pela rainha. Ele é abençoado. E vamos promover, eu vou promover um desafio. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, cada um lá no monte, a gente vai entregar uma oferta. E aquela oferta ali, a gente vai entregar cada um ao Deus que compete. Eu vou entregar ao Senhor e eles vão entregar a Baal. Eu vou ver qual é o Deus que responde. O Deus que responde, esse é o Deus que está sobre toda a terra de Israel. Então Acabe era bobo, Acabe era o rei bobo, mas ele também queria ser sustentado. O provimento, a provisão dentro do palácio estava acabando. Ele falou: legal, vamos lá, já que você deu essa palavra. E ele conhecia, mas ele nunca tinha experimentado o Senhor. Acabe nunca experimentou o Senhor, mas ele conhecia o dia. Então ele vai mandar falar com todo o povo, para que o povo vá para o Monte Carmelo. O povo gostou, porque era uma proposta no meio do caos. Eles não tinham nada para fazer, eles não tinham ideia do que poderiam fazer, mas aí, de repente, eles viram uma solução. E o povo, quando está com fome, é engraçado o povo de Deus, porque o povo achou a proposta boa. Achou, mas na hora nenhuma palavra de vida diz que o povo ele foi subir no Monte Carmelo, porque ali ele ia ver a manifestação do Senhor dentro daquela terra. O povo achou a proposta boa porque não tinha mais para onde fugir. Então ele falou: que bom, então essa proposta é boa, vamos todos então no Monte Carmelo, vamos ver o que vai acontecer lá. Porque tudo era jogado em cima dos deuses, tudo era culpa dos deuses, tudo era culpa do pecado de alguém que fez alguma coisa contra algum Deus. E ali já estava uma mistura 3 anos e meio da cultura fenícia, da cultura dos Balaíns, da cultura de Aserá, dentro do povo. Mistura, tudo misturado. O tempo já feito. Então, ele sobe, o povo sobe, Acabe sobe os sacerdotes de Aserá, sobe os sacerdotes de Baal. Então ele estava: olha, vocês escolham aí, entre esses 2 novilhos aí, pega um, corta um pedaço, coloca aí, e vocês vão clamar pelo seu Deus, ele vai responder. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar e vou clamar para o meu Deus responder. O Deus que responder, esse vai ser o Deus de toda a terra, o Deus de Israel. Então, aqueles profetas também achavam bom. Eles achavam que era bacana, então vamos fazer também. Só que eles não queriam fazer primeiro. Eles falaram: olha, cadê vocês primeiro? Então, aqueles 850 profetas, eles cortaram o novilho, eles colocaram em cima do altar, e eles começaram a clamar a esse Deus que não existe, porque não existe outro Deus além do Senhor. Não existe. Não existe nada. É invenção humana. O único Deus que existe é o nosso Deus, o Deus Criador. Não existe Baal, não existe Dagon, não existe nada disso. Existe apenas o Deus Criador de todas as coisas. Então eles cortaram o novilho e colocaram no altar, e logo no começo do dia, eles começaram a invocar esse Deus da imaginação deles, mas eles não botaram fogo ali na lenha. Eles pegaram o novilho e colocaram no altar, prepararam, e eles começaram de manhã a pedir para que Baal respondesse. Baal responde, Baal responde, Baal responde. Começou bem cedo, até meio-dia. Imagina uma secura no Monte Carmelo, lá em cima, um calor, 3 anos e meio que chovia. Devia estar um clima muito ruim, um calor muito grande, a secura muito grande, o povo lá e aquele povo pedindo 850 profetas, sacerdotes, desses deuses aí estranhos, pedindo para que o Deus deles respondesse. Só que nada. Então chega um momento que eles entram no trânsito, eles começam a se autoflagelar, jogar sangue, eles começam a se mutilar para que Baal respondesse. E eles apenas vão para Deus, falam para eles estarem mais alto. Ainda fala que deve estar meditando, deve estar dormindo, alguma coisa desse tipo, deve estar viajando. E aqueles sacerdotes se portavam com facas, eram mansos,
ficaram cobertos de sangue, diz a palavra de vida. Então passou o meio-dia, desde de manhã até o meio-dia, e eles ficaram ali. Só que o Deus deles não ouviu a voz deles, porque aquele Deus não existe, não deu resposta, não deu atenção nenhuma. Então, já cansados e já parados, eles então agora começam. E aí vai cair justamente no texto que a gente leu. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E Elias então, ele quer restaurar o altar do Senhor, coloca os novilhos em pedaços. E aí ele pede para que chegue com cântaros de água derramar sobre os novilhos, o novilho cortado. Ele pede então um cântaro, coloca um cântaro e ele joga. Antes disso ele tinha feito uma bala ao redor para que a água escorresse e ficasse por ali. Depois ele pede outro cântaro, depois ele pede outro cântaro e pede o quarto cântaro. E veja bem, a gente pensa, pegou água, colocou, mas a água era o bem maior que tinha. Era um lugar seco, 3 anos e meio, o rio que ele já havia se secado, os rios já haviam se secado. E ele pede água, um produto de extrema necessidade no momento de seca, no momento de fome, porque a água também é alimento. Então ele vai lá e o povo podia pensar, ele está descansando, mas não. Ele coloca o que ele tinha de melhor naquele altar, e lança sobre aquele altar o que ele tinha de melhor, aquelas águas. E as águas cobriram ali os pedaços de novilho, fizeram então 4 deles. Então ele se aproxima do altar e ele faz uma oração. E diz a palavra de vida que caiu fogo na hora, fogo do Senhor que consumiu o holocausto. E fez mais, ele lambeu as pedras, lambeu a terra, lambeu a água que estava lavada. Deus desceu com providência. Então o povo viu e se prostrou com o rosto em terra e creu no que viu. Meu irmão, como eu falei mesmo, eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você veio procurar nessa noite, mas eu sei que se você veio aqui, e você veio nesse culto, nessa culto que a gente tem um trecho que a gente separa para estar orando, você veio aqui com uma necessidade. Mesmo que essa sua necessidade não seja uma necessidade individual, você tem a necessidade de que Ele está com o Senhor. Eu sei de uma coisa, meu irmão. Eu só sei que, conforme o texto que a gente leu, Deus fez um milagre. Deus desceu com fogo na primeira oração. Mas o povo ele teve que fazer uma coisinha. E o profeta também. O povo teve que se aproximar do profeta. Às vezes a gente está tão longe da igreja. Eu falo da igreja de Cristo, eu falo do pastor, eu falo nada disso. Às vezes a gente está longe de Deus. A gente tem que se aproximar de Deus. Tem gente que está tão distante de Deus. E ele falou: olha, se aproximem aí. As pessoas foram se aproximando. Mas o mais importante não é se aproximar de Deus só. O mais importante foi a segunda coisa, que Elias fez. Ele restaurou o altar do Senhor. Não há como Deus agir na vida de cada um de nós se você não restaurar o seu relacionamento com Deus. Não há como você querer alguma coisa com Deus se você não tem relacionamento com esse Deus. E às vezes o nosso altar está destruído. Às vezes o nosso altar ele não está inteiro. E quem é que tem que colocar isso? É você. Às vezes você restaura então o seu altar, o seu relacionamento com Deus. Mas você está voltando para mim, não sei o que eu estou falando, Deus pediu para pregar sobre isso, eu estou pregando. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Restaure o altar da sua vida. Eu estou pedindo, não estou conseguindo, às vezes você nem está com a vida inteira no altar do Senhor. Elias, a primeira coisa que fez foi restaurar o altar do Senhor. O povo chegou a ver o milagre, as coisas aconteceram, foi tudo feito conforme o Senhor fez, mas o profeta teve que fazer alguma coisa. Fazer o que? Ele restaurar. Naquele tempo o profeta era o intermediário de Deus com os homens. E ele teve que restaurar o altar do Senhor.
Ele tomou aquele altar como se o povo todo, ele falou: se aproxime de mim. Ele trouxe a comunhão, e todos viram ele restaurar o altar. A gente precisa restaurar o altar do Senhor na nossa vida. Se a gente quer ver cura, se a gente quer ver libertação, se a gente quer ver que Deus faça milagres na nossa vida, a gente tem que restaurar o altar. Quantas coisas a gente tem colocado na frente de Deus e a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente coloca coisas muito próximas da gente. A gente coloca nosso trabalho, a gente coloca a nossa casa. Eu estava falando com o irmão essa semana. A minha prioridade de vida, a minha escala de valores, em primeiro lugar está Deus. Depois vem minha família, depois meu trabalho, depois a igreja. Depois da igreja, eu não tenho problema nenhum de sair da igreja. De sair da igreja, ir para outra, para outra, para outra. Eu só não posso sair do convívio que você tem com o delegado. E isso faz bem e tem que fazer parte dele na minha oração. Mas a minha prioridade é Deus, eu me relaciono com Deus. Eu tenho que me relacionar com Deus, porque eu sou falho, eu sou pecador. Enquanto eu sei da minha condição, eu tenho que me humilhar. Porque eu não consigo fazer com que as coisas aconteçam na minha vida se eu não entregar tudo que eu tenho na minha vida para Deus. Eu sou uma pessoa dependente de Deus. E quando a gente tem essa consciência, a gente fica mais fácil para a gente fazer isso. Às vezes a gente dá uma escorregada, às vezes a gente dá prioridade para outras coisas, às vezes a gente fica titubeando. É no nosso trabalho, é no nosso serviço, no nosso colégio, na nossa faculdade, na nossa família. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que dar prioridade no nosso relacionamento com Deus. E quando a gente entende isso, e a gente vê nosso altar no relacionamento destruído, a gente tem que restaurar ele. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Deus trabalhou profundamente naquele povo. Mas eles devem tomar um passo de fé, se aproximar do profeta, e o profeta tem que restaurar. Eu fico imaginando ele restaurando o altar. Eu fico imaginando ele pegando as pedras sozinho, naquele calor, e colocando as pedras no lugar. Eu fico imaginando o esforço que ele teve. Não é fácil não, né? Se você pensa que é pegar uma pedrinha e colocar assim, não, umas pedras grandes para restaurar o altar. E tinha que botar um em cima do outro, no calor, no suor. Mas foi necessário. Às vezes a gente não quer se esforçar. Às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente tem que relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. Então a gente quer ver a chuva. A gente quer ver abundância. A gente quer ver pastos verdejantes. A gente quer ver a nossa casa cheia, alegre, cheia de alegria, cheia de pessoas, com a despensa cheia, por tudo bem, por tudo legal. Mas e o relacionamento com Deus? E o nosso relacionamento? Mais vale a gente ter um relacionamento com Deus do que ter tudo isso aí em abundância. Mais vale ter a abundância da presença do Senhor na nossa vida do que a abundância de qualquer outra coisa. E o povo de Deus tem deixado para lá esse relacionamento com Deus. Tem deixado para lá o relacionamento que deve ter com esse Deus que pode ter outras coisas. Então, a gente vai estar orando aqui pelos pedidos. Eu não sei para quem foi também, mas eu não sei para quem foi direcionado, para a igreja toda. Mas Deus falou. De repente foi a resposta de uma oração sua. De repente foi despertar para que você tenha uma compreensão melhor do que Deus quer na sua vida. O que importa, meu irmão, é ter relacionamento com Deus. Se tiver que restaurar, voltar ao Senhor, restaura. Restaura que você vai ver coisas maravilhosas. De repente vai ser um esforço, vai ser algo que vai te fazer, às vezes até um cansaço, vai ser penoso. De repente você vai ter que começar tudo de novo na sua vida. E agora, com a cidade que eu estou, com esse tempo que eu estou, com o que eu já conquistei, ele vai precisar fazer isso. Para que você tenha coisas novas vindas de Deus, para que você venha restaurar as coisas na sua vida, na sua casa. Então, meu irmão, que você possa aí levar essa palavra, botar ela no seu coração, guardar ela, levar ela consigo. Eu não sei quais são as necessidades. Eu só sei que quando a gente
dificuldade vai continuar, a dificuldade não vai parar, mas a caminhada já vai ser um pouco diferente, a caminhada já vai ser uma coisa melhor. A gente tem que tirar aquilo que não presta, aquilo que está estranho na nossa vida, tirar a movimentação das coisas estranhas na nossa vida. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não consegue visualizar como estranha, mas são coisas estranhas que acontecem. E a gente tem que retirar as coisas estranhas. É estranho, a gente retira. Tira algumas coisas que estão na sua vida e dê prioridade para Deus. Feche seus olhos, coloque a cabeça.